Questão 9. No arranjo experimental da figura, os fios e a polia têm massas desprezíveis, o fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Adotando gravidade igual a 10, determine. Ele não deu nomes, né, mas eu coloquei aqui a partícula com maior massa, né, por A, então MA, de acordo com o exercício, vale 3 kg, e a partícula menor, MB, está valendo 1 kg. Aí a letra A quer saber a aceleração desses corpos. Nós já sabemos, né, nosso primeiro passo é decompor as forças desse sistema. A gente vai entender, né, que esse suporte aqui é como se fosse teto, e quando a gente coloca aqui esses 3 risquinhos é para mostrar que essa parte é fixa, que esse suporte aqui ele está fixo, como se fosse uma corda e ela estivesse pendurada no teto. Aí aqui eu tenho uma polia, eu tenho um mesmo fio que está ligando o corpo A ao corpo B. Então, quais são as forças que atuam no corpo A? Eu tenho o quê? O peso e eu tenho fio. Se eu tenho fio, eu tenho tração. E o próprio exercício acabou nomeando, chamando essa tração de T1. E esse fio vai continuar aqui. Então, isso significa que ao decompor as forças que atuam no B, quais são as forças? Eu tenho o peso de B, eu tenho tração, se é o mesmo fio, então aqui é T1 também. Vou deixar bem claro que eu estou analisando as forças que atuam no A, eu estou analisando as forças que atuam no B, apenas. Eu não estou analisando as forças que atuam sobre a polia, isso daí já é uma outra conversa. O exercício quer saber a aceleração dos corpos, a polia não sai do lugar, quem é que se desloca é o corpo A, e a concorrência, né, a disputa aqui acontece entre quem? Entre o peso de A, o cabo de guerra aqui é entre o peso de A e o peso de B. Como a massa de A ela é maior, então o que vai acontecer? O A vai descer e o B vai subir. Esse é o sentido do movimento para cada um. Então, nessa configuração, para o A eu não tenho nenhuma força perpendicular e para o B também não. Todas elas participam, então só preciso sinalizar. Como o A está descendo, o peso está a favor, sinal positivo. Tração está contra o movimento, sinal negativo. Para o B, a tração já se põe a favor do movimento, sinal positivo. E o peso, né, o B está subindo, o peso puxa para baixo, então o peso do B contra o movimento, sinal negativo. Então agora vamos aplicar a segunda lei. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Quem foi a força resultante? Vamos lá na ordem. Mais PA, menos T1, mais T1, menos PB, é igual, olhei para A e B, então MA mais MB, vezes a aceleração, que é o que a gente quer saber. Como esperado, o que acontece com as trações quando eu olho para o sistema todo? Elas se anulam. Então, sobrou o quê? PA, massa de A é 3, então o peso é 30. Menos PB, massa de B é 1, então o peso é 10. Isso é igual massa de A 3, massa de B 1, vezes a aceleração, que é o que o exercício quer saber. Ficamos 30 menos 10 está valendo 20, é igual a 4 vezes A. Então, a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa letra A. A letra B quer saber o valor das trações, né? A T1 já está aqui. E como nós já observamos em todos os exercícios, se eu olhar para o sistema todo, as trações se anulam, não consigo calculá-la. O que eu tenho que fazer? Tenho que escolher um único corpo. Eu vou escolher o corpo B, mas se eu escolhesse o A, também daria no mesmo. Se você escolher o B, então faz o desenho do B e refaz todos os passos. Quais são as forças que atuam em B? Peso, e quem aplica essa força é a terra, e tração, que é T1. Para onde que o B está indo? O B está subindo.
Quem for perpendicular ao movimento, eu tenho que cortar. Ninguém é perpendicular ao movimento. Eu só tenho forças paralelas ao movimento. Então, o que eu tenho que fazer? Sinalizar. T1 está a favor do movimento, sinal positivo. PB está contra o movimento, sinal negativo. E, por fim, nós aplicamos a segunda lei. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Quem é a força resultante quando eu olho para B? É T1 menos PB é igual a massa. Olhei só para o B, então massa só do B vezes a aceleração. Então, ficamos T1 menos. Massa de B é 1, então o peso é 10. Massa é 1, aceleração é 5. Então, T1 vai estar valendo 5, 10 vem para cá somando, T1 vale 15 newtons. E se você escolhesse o corpo A, você acharia o mesmo valor. Mas o exercício também quer saber o valor de T2. E eu vou observar que o T2 ele vai aparecer aqui. O que é T2? T2 é o fio que liga a polia ao teto. Então, eu entendo que esse fio puxa a polia para o teto, assim como esse fio puxa o teto para a polia. Então, se eu quero saber o valor de T2, eu tenho que olhar para a polia. Quais são as forças que atuam sobre a polia? Bom, eu tenho T2, tá aqui. E eu tenho um T1 para cá e eu tenho um T1 para cá. Como se fosse uma sacola, só que essa sacola ela está invertida, né? Eu tenho duas alças, T1 e T1, que estão sustentando o peso dessa sacola, que seria T2. Então, assim, quando eu olho para a polia, são essas as forças que atuam sobre a polia. E esta polia, ela está parada. Se ela está parada, a força resultante sobre ela é 0. É um cabo de guerra que ninguém ganhou. Por que ninguém ganhou? Porque a mesma intensidade da força para cima é a intensidade da força para baixo. Quem está para cima? T2. Quem está para baixo? T1, T1. Então, T2 é igual a T1 mais T1. Então, ó, T2 vai ser igual. Quanto deu T1? 15. Quanto deu o outro T1? 15 também. Então, T2 está valendo 30 newtons.